Bom dia para você que acabou de acordar, boa tarde para você que já almoçou ou boa noite para quem está indo dormir. Meu nome é Eduardo e sejam todos bem-vindos a mais um episódio do LiteraCast. Como já é de costume, estou com ele, Pedro. Fala aí. Opa, sempre bom participar contigo em mais um episódio do LiteraCast. Ainda mais se tratando de José de Alencar e uma das suas grandes obras, Senhora. Isso aí. Como o Pedro já deu um spoiler, falaremos sobre Senhora, mas, primeiramente, vamos falar da mente por trás da obra, José de Alencar. Sempre uma honra, né? Com certeza, José é sem dúvidas o principal escritor da prosa romântica brasileira e é impecável em sua missão nacionalista de apresentar o Brasil com todas suas faces, seja em romances urbanos, rurais, indígenas ou históricos. Própria Senhora, apesar dos acontecimentos se passarem quase que 100% na cidade, retratando a burguesia e sendo, portanto, um romance urbano, algumas características da vida do burguês no campo são brevemente mencionadas, quando é falado sobre o avô de Aurélia. Perfeitamente. Além de ser o principal romancista brasileiro, ele iniciou a transição desse período para o realismo, principalmente pelos tipos de mulher, protagonistas femininas com características românticas, entretanto com dilemas e comportamentos complexos e muitas vezes contrários às idealizadas mulheres românticas. Vamos começar a falar sobre o livro. Sua primeira página é dedicada ao leitor, em que José se apresenta como um editor, não um autor, pois afirma que a história contada no livro é verdadeira, ele apenas dá um toque literário, segundo suas próprias palavras. Apesar de Casamentos Arranjados ser o principal tema e crítica do livro serem comuns, José utiliza dessa primeira página para reforçar sua crítica, dizendo que tinha se baseado em uma história real, pois a burguesia que estivesse lendo, ao se espantar com os problemas de um casamento arranjado, seria levada a refletir sobre essa prática. Por ter um fundo crítico, sobretudo ao casamento, o livro enfatiza por páginas e mais páginas os problemas dessa prática, o que pode torná-lo cansativo ao leitor, sobretudo ao público jovem, que pode se perder em meio a tanta enrolação e uma linguagem um pouco distante e difícil de compreensão para muitos. Infelizmente, essa distância pode fazer com que o leitor julgue o livro como chato, né? A cronologia e sequência dos fatos também pode gerar confusão no leitor. Sim, pois a história se inicia com a caracterização de Aurélia e de outro protagonista, Fernando Seixas, no presente. Entretanto, a segunda parte retrata o passado dos personagens, explicando o presente e dando sequência a partir da volta a este. O interessante dessa primeira parte é que o autor já é ousado ao apresentar a Aurélia, uma linda mulher rica e totalmente dependente de qualquer figura masculina, até mesmo de seu tio, seu tutor, que já é apresentado como inútil, coisa extremamente rara na época uma mulher ter tamanha independência. A Aurélia pede para que ele conseguisse arranjar um casamento com Fernando Seixas, pelo valor que fosse necessário, lembrando que na época a família da noiva pagava um dote, um valor ao marido para cuidar da esposa para o resto de sua vida. Esse casamento tem o propósito de Aurélia vingar-se de Seixas, mesmo sendo esse o único homem que já amou. Isso acontece pois no passado Fernando abandonou Aurélia, enquanto ele ainda era pobre e não tinha herança de seu avô, deixando-a sozinha com as mortes de sua mãe e irmão. Fernando toma essa decisão porque era um bom vivante e não queria deixar essa vida de lado, casando-se com Adelaide, uma rica. Após esse acontecimento e uma viagem, ele retorna ao Rio e se casa com uma mulher desconhecida, que lhe oferece um dote muito maior. Essa mulher é Aurélia. Após ele descobrir com quem casou-se, transborda a felicidade, rapidamente cortada por ela, em um diálogo logo após o casamento, em que a mulher afirma que Fernando é um vendido e talvez a fala mais marcante da narrativa, que ela afirma para ele que ele se vendeu barato e que ela pagaria o dobro, o triplo por ele, humilhando ainda mais Fernando. A partir daí, se inicia a parte mais cansativa da narrativa, pois José para de criticar e explicitar os problemas de uma união sem amor. Passa páginas e páginas mostrando o quão infelizes os dois estão. No entanto, é interessante ver a evolução e transformação de Fernando, de um festeiro para um homem trabalhador. Seu casamento está indo tão ruim que ele, mesmo casado com uma mulher milionária, trabalha arduamente para pagar seu divórcio e consegue depois de muito esforço. A Aurélia também vai dando pequeninos indícios de que ainda o ama, só não quer dar o braço a torcer. No entanto, que Seixas entrega o dinheiro a ela, a mulher deixa seu ego e vingança de lado e declara seu amor a ele, mostrando a Fernando que ela assinou uma carta no dia do seu casamento que passava seus bens a ele.
Com isso, terminamos mais um episódio do Litercast. Espero que tenham gostado. Compartilhem o podcast para mais pessoas e deixem nos comentários do último post no Instagram, @Litercast, sugestões de livro para o próximo episódio. Um abraço a todos e até a próxima.